Welcome and bienvenido a mais um vídeo aqui no canal. Bom, você já teve dúvida se você usa a or an? Bom, todo mundo já teve. Ah, você não sabe se você fala a apple or an apple? É uma dúvida que existe entre muitas pessoas, mas se você sabe, não precisa assistir esse vídeo até o final, a não ser que você queira melhorar o seu entendimento sobre esses artigos, os artigos indefinidos. Então, se liga aí, bora lá! Meu nome é Luiz Fernando, eu estudo inglês há 9 anos e há 3 anos eu tenho ajudado meus alunos a entenderem o inglês de maneira mais natural e intuitiva. E algo que muitos têm dúvida é o way e o an. Então no final do vídeo você já vai ter tirado todas as suas dúvidas e você vai entender de uma vez por todas como que você usa esses dois, se você usa o way na frente de uma palavra, se você vai usar o when, qual é a diferença entre eles. É um erro muito drástico no inglês? A gente vai ver isso. E além disso, eu também vou explicar para você quando que eu uso o definite article, o artigo definido, the, que por uma curiosidade muito interessante, é a palavra mais falada da língua inglesa. Você sabia dessa? Eu garanto que você não sabia. Interessante isso, né? Mas fica com a gente até o final, dá o like aí se você gostou do tema desse vídeo já e se inscreve no canal se você não for inscrito, que aí a gente continua. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, cara. É só clicar no botãozinho e você vai receber os vídeos direto toda hora e vai receber vídeos do inglês e vai ficar fluente. Clica aí, vai. Aí, agora bora lá. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é de maneira simples e prática. Então, gente, presta atenção nesse quadrozinho que está aqui, porque a gente tem agora o a e o an, correto? Então aí, o que eles são? Eles são os artigos indefinidos, mas aí você deve estar perguntando, professor, o que é um artigo indefinido? É algo que vai servir para não definir alguma coisa. Melhorou aí a definição? Tô brincando, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma garrafa d'água. Então, quando eu falo que eu tenho uma garrafa d'água, pode ser qualquer garrafa d'água. Eu não estou dizendo, não estou especificando que essa daqui é uma garrafa d'água amarela da minha mãe, por exemplo. Eu não estou falando isso, eu só estou falando que é uma garrafa d'água. Então eu usaria o artigo indefinido, porque não teria uma definição exata do de quem que era ou do que seria. Então, por exemplo, eu falaria this is a bottle of water. Então eu usaria o artigo indefinido a. Mas por que eu tenho essa diferenciação? Calma aí, primeiro vamos entender o que é um artigo indefinido para quem ainda tem dúvida. Outra coisa, here, peguei aqui. Então aqui eu tenho um controller, this is a controller, ok? Eu não especifiquei que this is the PS4 controller. Tá vendo que aqui eu usei o the, que eu especifiquei, mas no caso já a gente entra nisso. Mas aqui como eu só quero falar que this is a controller, eu não especifiquei nem de quem que é, nem o que ele, se tem alguma coisa que... Oxi, sai daqui, bicho. Deixa eu gravar em paz, por favor. Eu não especifiquei se ele é um controle preto que fica com meu irmão o dia todo enquanto ele joga Rocket League. Não, eu só falei que this is a controller. Pode ser qualquer controller, ok? Pode ser um controle amarelo, pode ser um controle do Japão, pode ser um controle da minha tia, pode ser o controle da minha avó. Eu não sei, eu não especifiquei, entende? Então this is a controller. É assim que a gente vai usar os... Deixa eu guardar aqui bonitinho antes que meu irmão me mate. Então a gente vai usar os artigos indefinidos dessa maneira. Então aqui tem o a e o an, que são os artigos indefinidos. E a gente pode falar a or a, ok? Nesse primeiro. E o an sempre vai ser an. Então qual é a diferença deles dois? Os dois são indefinidos, vão ser usados da mesma maneira. Não da mesma maneira, né? Porque tem uma diferença entre eles. Mas tudo bem. Então observa só. O a, eu sempre usei, vocês viram que eu usei para falar a bottle of water e a controller. Vocês observaram o início dessas duas palavras, bottle and controller? Os dois têm início com um som de consoante. Observaram? Bottle, bo. Esse som é de consoante. E controller, controller, isso é um som de consoante. Então quando eu tenho um som de consoante, tá? Muito professor fala que é a consoante na frente. Então, menino, menina que está assistindo esse vídeo, senhor, senhora, tio, tia, não é se é uma consoante que está na frente, é o som, ok? Eu vou dar uns exemplos de como que é realmente o som, ok? E você que já tem um inglês mais avançado, talvez você não tenha prestado atenção nisso. Muitos professores explicam que é a letra da palavra da frente. Então, vamos colocar aqui a book, tá vendo? A book é a book porque bu, tem o som de consoante. Agora, olha essa palavra, eu falo a university.
university. Eu não falo an university, eu falo a university. Por quê? O university, esse primeiro som, esse U, é um som de consoante no inglês. Coloca aqui, estou em algum canto aqui, o somzinho. Então vamos, entendeu? Tá vendo? É esse sonzinho aqui que tá aqui na minha mão, no quadro branco, que eu tô mostrando. Então, U é esse som. E esse som no inglês é som de consoante. Mesmo a palavra começando com uma vogal, que é o U, ok? Até confuso, né? O próprio U, ele tem esse som de consoante. Mas, tudo bem. Então, university. Então, a university ou a university, mas não an university. Então, você já deve ter percebido que se com o a eu uso quando tem na frente uma palavra que começa com um som de consoante, então o an eu uso quando eu tenho uma palavra que começa com um som de vogal. Muito bom. Então aí a gente tem an apple, ok? An apple. Por isso que an apple, porque o apple, é um som o professor dando eu aqui. É um som de vogal. Então, como aqui, ó, de novo, vou colocar a book, consonant sound, viu aí? Som de consoante. Já embaixo, an apple, som de vogal. Então, espero que já tenha esclarecido essas dúvidas. Mas vem aqui mais uma curiosidade. Por exemplo, an é som de vogal. Então, pode ocorrer uma palavra que começa com consoante e tem som de vogal, professor? Sim, próprias horas. Em inglês é hour, ok? Então, an hour. Mesmo começando com H, que é uma consoante, eu falo an hour, ok? Então, revisando, a consonant sound, an vowel sound. Mas uma dica rápida, na maioria das vezes a palavra que começa com vogal vai ter som de consoante, vai ter som de vogal, e a palavra que começa com consoante vai ter som de consoante. Eu acho que é por isso que a maioria dos professores explica dessa maneira. Mas eu estou explicando para você da maneira correta, porque senão pode ser que você fale an university, por estar vendo ali, mas não. University é um som de vogal. E aí você tá me perguntando, é um som de consoante. E você tá me perguntando, professor, como é que eu vou entender qual que é som de vogal e qual que é som de consoante? E eu tenho uma má notícia pra você, entendeu? Tem uma notícia boa. Assim, a não ser que você estude todos os sons da língua inglesa, tipo, vamos lá, vou estudar todos esses sons aqui e entender. E aí, na hora que você vê a palavra, você falar não, esse U é som de consoante. Não tem como você saber, só se você gravar isso tudo. Mas eu tenho uma boa notícia. É muito intuitivo. Geralmente a maioria das pessoas já falam a book, an apple, a pineapple, ou então falam a cell phone, entendeu? Então a maioria das pessoas vai falar intuitivamente isso. Mas agora vem uma dica muito legal. Como é que você faz para deixar isso intuitivo? É uma dica que eu deixei no Instagram esses dias de estudar inglês por séries, como é que você iria fazer, e a técnica que você usa lá vai tornar essas coisas intuitivas, que é uma técnica que eu falei de você repetir as cenas de personagens à medida que um seriado vai passando, né? Você se tornar ali, fingir que é aquele ator ou aquela atriz e ir repetindo as cenas. Porque quando você vai repetindo, você já vai deixando aquelas frases normais. Então, quando eles falarem an apple, a book, a cell phone, essas coisas vão an hour, né, que seria an hour, ou então a university, quando eles falarem, vai ficar comum na tua cabeça. Então essa é uma maneira mais fácil do que simplesmente ficar estudando horas de sons do inglês, que não vai fazer uma diferença tão grande assim. Então, se vocês simplesmente observarem bem, repetirem bastante, escutarem bastante inglês, vai ficar normal quando você escutar an hour. Você não vai achar an hour, mas hour começa com H. Você não vai achar dessa maneira, você não vai achar isso também. Você vai falar an hour, it's an hour. Ok, very good. E agora vem aí o bônus, que eu vou explicar como é que se usa o pronome. O pronome não, né? O artigo definido the. A palavra mais falada da língua inglesa, ok? Então bora lá. Gente, é muito mais simples o the. Só que você tem que tomar cuidado para não usar ele o tempo todo, ok? Por quê? Porque vai ter algumas ocasiões que vai ficar estranho usar ele o tempo todo. Mas, no geral, quando é que você usa? Se o artigo ele é o artigo definido, então ele serve para definir alguma coisa. Então, por exemplo, vamos voltar para o controle. O controle você vai pegar... Opa, ele já está aqui na minha mão. É as mágicas da edição. O controle já está aqui na minha mão. Então, lembra que eu falava this is a controller? Então, eu posso também definir ele. Porque ele é meu controller? Não, ele é do meu irmão. Então, this is the controller of my brother, ok? This is the controller of my brother. Ele que tá aqui atrás, então por isso que eu estou apontando para trás. Não achem que eu estou ficando maluco.
Ok? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro ainda na cabeça para vocês. Da cabeça para vocês, não, na cabeça de vocês. Por exemplo, se eu tenho um teacher, ok? I am a teacher, ok? E eu, por exemplo, se eu for falar I am a teacher, como eu já falei. Se você escutar isso, você não sabe se eu sou professor de inglês, professor de português, de história, de geografia. Agora, se tem numa escola e eu falo I am the English teacher, então eu já especifiquei que I am the English teacher. É específico, não é the history teacher, the math teacher. I am the English teacher. E aí vem mais, mas e se tiver vários professores? Aí eu falo I am a teacher, I am an English teacher, por causa que English tem som de vogal, então eu falo an. I am an English teacher. Já não tem mais definição, não é definido, é algo indefinido. An English teacher, pode ser qualquer um. Digamos que a gente está numa conversão de vários teachers, então I am an English teacher here, ok? Porque tem vários English teachers. Mas aí vem um detalhe interessante. I am the English teacher of Easy Peasy. Tadã! Então, quando eu coloco exatamente de onde que eu sou professor, então eu especifico. Então, I'm the English teacher of Easy Peasy. The English teacher of Easy Peasy. Ok? Então, como eu especifiquei, eu uso the. De maneira geral, é assim que você vai usar, tá bom? Tem algumas exceções, mas eu não quero que você se preocupe com isso. Por quê? Se você se preocupar com isso, vai acabar que vai te atrapalhar a entender inglês de maneira mais correta, de maneira mais rápida, por assim dizer, e mais tranquila. Mas se você souber essas regras que eu te passei hoje, você vai conseguir definir muito bem se você vai usar o a, o an ou o the, e vai ficar muito mais prático para você falar inglês. Se você gostou do vídeo, conseguiu entender com clareza que na verdade a gente usa os artigos a e an para coisas que não são definidas. O a quando eu tenho na frente uma palavra que começa com som de consoante e o an quando eu tenho na frente uma palavra que começa com som de vogal. Eu espero que você realmente tenha entendido isso, então já deixa o like aí. E o the quando eu quero definir algo. E aí o the é mais legal que ele não tem esse negócio de vogal consoante, você usa de qualquer maneira, tá bom? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e eu vou deixar aqui um link na descrição, um PDFzinho para você baixar que tem algumas explicações a mais, tá? Para quando você quiser revisar quando que você usa o a, quando que você usa o an, exemplos do a sendo usado com uma palavra que começa com vogal, porém tem som de consoante, exemplos de quando você usa o an, que na verdade a palavra da frente começa com uma vogal, com uma consoante, mas tem som de vogal, então eu vou deixar esse PDFzinho, algumas exceções do the, também para quem já é mais avançado no inglês e quiser dar uma observadazinha, tá? Eu vou deixar o link lá, aí você só coloca o seu e-mail e seu nome, que você recebe o PDF por e-mail, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, valeu e até o próximo vídeo!